Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo dos PGMs, entendendo que a gente precisa estar fazendo da oração a nossa meta em tempos tão difíceis, e oração é um dos princípios da Igreja Multiplicadora. Então, por isso que a série de estudos tem como tema oração onde tudo começa. E a gente vai estar baseando os primeiros estudos aqui no ensino de Jesus acerca de oração. Já vimos na semana passada, por exemplo, que ele nos ensinou dando uns alertas acerca da devoção mal orientada, falando e mostrando que muitos de nós perdem o melhor da oração quando nós seguimos essas diretrizes da devoção mal orientada. Mas hoje nós vamos estar nos atendo a um versículo 8 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que o pedirem. É interessante que essa frase ela é de uma profundidade grande. Jesus ele tem uma capacidade de sintetizar e de resumir verdades espirituais tão profundas, tão intensas, que não dá para vencer no estudo só. Por isso a gente vai começar hoje e dar sequência no próximo estudo sobre isso aqui. Aqui, por exemplo, ele está falando de alguns aspectos, o lado humano da oração, o lado divino da oração e a junção dessas duas coisas no que resulta na oração. Vamos hoje nos ater ao lado humano. Quais são as atitudes que devem nos mover quando nós orarmos? E aqui ele fala de um tripé. Ele fala de três coisas. A primeira, ele fala que devemos orar com fé. E orar com fé aqui tem a ver com o fato de que fé é a base do relacionamento com Deus. Fé é a confiança. Fé aqui não é crença, não é o acreditar, é confiança. Quando Jesus ele afirma aos discípulos que o Pai sabe o que eles precisam antes de pedir, ele está dizendo que nós devemos confiar que Deus ele estará nos recebendo quando nós orarmos. O texto diz que o Pai já está em secreto, e nós que estamos em secreto vamos entrar em contato com Ele. E o interessante é que nós podemos pedir, crer e confiar que Deus ele vai estar no secreto nos ouvindo. Além disso, fé é a certeza de que Deus responde já às nossas orações, não aqui e agora. Existe um aspecto futuro da fé, mas Jesus aqui ele está se referindo a um aspecto presente. Deus responde a oração aqui e agora. Ele ouve a oração aqui e agora. Ele não vai ouvir um dia, não vai estar na fila, não, ele vai ouvir aqui e agora. Além disso, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6, mostra que a confiança em Deus é fundamental. O texto diz: a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, a certeza daquilo que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Além disso, devemos orar também com a outra atitude, com conhecimento. E o conhecimento aqui de duas coisas. Primeiro, o conhecimento de Deus. A Bíblia nos ensina sobre Deus, às vezes a gente vai na igreja para ouvir sobre Deus, mas é preciso que cada um de nós tenhamos um conhecimento de Deus, pessoal, por experiência própria. Porque conhecendo a Deus, nós vamos começar a conhecer a sua vontade. Conhecendo a Deus, nós vamos conhecer quem Ele é. Conhecendo a Deus, a gente vai conhecer o seu caráter. E nós precisamos estar conhecendo como um filho conhece o pai. Conviver com Deus, é essa a ideia aqui. Porque é impossível adorarmos a Deus, orarmos a Deus, falarmos com Deus, amarmos a Deus, se nós não o conhecermos. Assim como a gente não consegue falar com pessoas, se relacionar com pessoas que não conhecemos. Por isso que o conhecimento de Deus ele deve vir até mesmo antes da adoração a Deus, antes da oração, porque eu só posso adorar quem eu conheço. Além do mais, o conhecimento também tem que ser em relação àquilo que nós vamos pedir, porque à medida em que nós conhecemos a Deus, conhecemos o caráter de Deus, conhecemos a vontade de Deus, nós passamos a também conhecer sobre a vontade dEle. O que é que Ele deseja para nós? O que é que Ele quer para nós? A gente entende que a vontade ela é boa, perfeita e ela é agradável. E a nossa oração, quando a gente começa a confiar nisso, a gente ajusta a oração a essa vontade. E passamos a orar segundo a sua vontade. E essa é uma oração que Deus ouve.
Então, o conhecimento de Deus e o conhecimento do que pedir são fundamentais para a oração. E uma última atitude nesse tripé é justamente a esperança, orar com esperança. Esperança aqui tem a ver com o futuro. E o que é esperança? Quando Jesus afirma que o Pai sabe o que pedimos antes de nós, conhece o que pedimos antes de nós clamarmos a Ele, Ele está dizendo: orem com a esperança. A esperança de que Deus, pela fé, vai nos ouvir. A esperança de que as promessas de Deus são fiéis. Ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Nós precisamos aprender que Deus tem reservado o melhor. Então a esperança, ela torna-se a âncora da nossa alma, como diz Hebreus capítulo 11, 6, versículo 19, né? A esperança é a âncora da alma. A esperança também nos dá a certeza de que nós seremos atendidos. Ou seja, enquanto a fé me dá a convicção de que seremos ouvidos, a esperança nos dá a certeza de que nós seremos atendidos nas nossas petições. Veja bem, se nós oramos ao Senhor com fé, se nós conhecemos ao Senhor e o seu caráter, e a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus, pode crer que essa oração será atendida. É isso que 1 João diz lá, né? Que quando nós fazemos, toda oração que fazemos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse é o tipo de oração que Deus ama. Perguntar dizendo o seguinte: por que demorou tanto? Eu pensei que não ia pedir. Que nós possamos, amados, orar ao Senhor dessa maneira. Orar com fé, crendo que Deus está ouvindo, crendo que Ele vai ouvir, crendo nele, crendo que Ele está ouvindo, com esperança, confiando nele, com conhecimento dele, da sua vontade, e com esperança de que Ele vai atender. Que a nossa vida de oração seja cada dia mais baseada naquilo que Jesus nos ensinou. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre todos nós, que a Tua palavra nos ensine a orar como devemos, conforme a Tua vontade, segundo os Teus padrões, e que a gente possa cada dia aproveitar a oportunidade para Te conhecer mais e mais e mais. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.